Amém. Eu quero saudar-vos com a paz do Senhor. Amém. Tome seu assento, glorificando, exaltando e louvando ao nome desse Deus que vive e reina e que está neste lugar. Você crê nisso? Se você crê que Ele está nesse lugar, nós não vamos ter dificuldades nenhuma, irmãos, porque Deus é bom. Amém? Como eu disse para o presbítero, Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de salvação. E verdadeiramente, irmãos, temos que estar sempre preparados. Isso não é mérito só nosso como presbíteros da igreja do Senhor. Todos nós, como corpo de Cristo, devemos estar preparados a todo momento. Como Paulo fala a Timóteo, insta tempo, fora de tempo, quando seja oportuno ou não, fale de Jesus. Muitas vezes você não pode falar com palavras, fale com atitudes. Demonstre o amor de Jesus Cristo na sua vida, e esse amor vai ser transmitido para a vida do outro. Sirva onde você trabalha como você estivesse servindo a Jesus. Todos nós temos dificuldade, irmãos. Todos. Não há um ser humano na terra que você olhe para mim e diga que não tem dificuldade. Sabe, mas fulano de tal que tem tanto dinheiro, ele não pode não ter dificuldade financeira. Mas saiba que ter muito dinheiro também dá trabalho, irmãos. O homem mais inteligente do nosso tempo, o prodígio do século XX, XXI, Bill Gates, Steve Jobs. Gates e Jobs eram amigos, se tornaram inimigos por causa de uma plataforma de sistema. Porque Jobs inventou o Windows e o Gates foi lá e tomou dele, e registrou e patenteou. Mas um homem como Steve Jobs, a mente brilhante, criou essa tecnologia, smartphone, iPad, iPhone, é tanto ar, irmãos, que você até desacredita. Mas algo interessante que não é você que Deus falou que é para pregar hoje. Vou desligar aqui. Vamos fechar esse esboço. Eu estou falando com vocês, mas Deus está falando comigo, amém? Eu ia pedir para a irmã Cíntia louvar, mas ela subiu. Então, existe um rio neste lugar que flui lá do trono. E quando você está ligado nessa videira que é Jesus Cristo, você não tem dificuldade de falar do amor dele. Mas voltando ao nosso Steve Jobs, ele tinha um regulamento na sua casa. Isso é interessante, porque quando pensamos em filhos do dono da Apple, pensamos que os filhos têm iPhone, iPad, iMini, iPod. Pelo contrário, irmãos, ele restringia o tempo dos seus filhos com equipamentos eletrônicos. Isso me chamou a atenção e eu fiquei pensando, está dando microfone em algum lugar aqui, Henrique? Pensando e verdadeiramente, por ele conhecer essa tecnologia, né? Por ele saber dos males que a radiação provocada por esses equipamentos causam na vida das pessoas, ele cuidava dos seus familiares para que eles não tivessem muito contato. Eles podiam ter iPhone, iPad, mas tudo restrito, dentro de um determinado de um determinado horário. E pensando nisso, irmãos, eu orando ao Senhor esses dias, Deus falava comigo que Ele teve esse mesmo cuidado para conosco, para com as nossas vidas. Você fala assim, como, presbítero? Como foi isso? Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, e você vai entender. Tudo na nossa vida deve ser com moderação, irmãos. Tudo na nossa vida deve ser com ordem, com programação. Se você come demais, você vai ter problemas. Se você come de menos, você vai ter problemas. Se você ler muito a Bíblia, você vai ter problemas.
Se você ler pouco a Bíblia, você vai ter mais problemas ainda. Se você ler a Bíblia e não orar, você vai virar fanático. Se você orar demais e não ler a Bíblia, vão te chamar de doido. Nós temos que ter equilíbrio em tudo que fazemos. E é esse equilíbrio, irmãos, que foi destruído no Éden. Essa comunhão, como o pastor disse ontem, de Deus vir na viração do dia, ter acesso, o homem ter acesso direto ao Criador, falar face a face, foi perdido no Éden. Porque Deus deu uma ordem somente a Adão: pode comer de todas as frutas, tudo que tem aqui você pode comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão não soube transmitir essa informação para sua esposa. Falta de comunicação, não é? Hoje, nos nossos dias, eu até entendo, irmãos, como eu disse, iPhone, iPad, rede social. Às vezes a luz está na sala, eu estou no quarto, e eu sei que ela está acordada porque chega um link lá, plup, publicou alguma coisa. Não nos falamos mais. Nós, do século XX, não estou falando eu e ela. Não tem como não falar com ela. Mesmo se eu não falar com ela, ela fala comigo. Então não tem jeito. Como ela diz, eu só tenho você para falar, então aguenta. Mas, irmãos, vivemos numa geração que verdadeiramente não se tem mais o hábito de sentar. Não estou dizendo que isso não exista, mas não se tem mais o hábito. Se você faz na sua casa, louvado seja o Senhor, de sentar a família para jantar todos juntos. Não é, Ivanise, como era antigamente? Não estou chamando a irmã de velha, não é isso? Como era antigamente, na nossa época. E ali você sabia como tinha sido o dia do seu pai, do seu irmão na escola, o dia da sua mãe, se conversava. E por isso que o povo fazia bastante filho, porque não tinha iPhone, não tinha iPad, televisão era escassa, tinha mais tempo para ficar junto. Se vocês repararem, irmãos, a maior preocupação na Europa hoje é a natalidade. O Japão também tem esse problema. Mas isso não é nem tanto por falta de interesse da população, eu creio que é mais uma maldição, porque em países onde o aborto é permitido, a natalidade tem sido muito pouca. Isso é o juízo de Deus, irmãos. Mas Romanos, no capítulo de número 5, verso de número 17, de número 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Devido à desobediência do primeiro homem, de não informar corretamente a sua esposa, falta de comunicação. Mas como o senhor sabe disso? O senhor estava lá para saber que eles não se comunicavam? Se você olhar o começo do capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que quando a serpente chega em Eva, ela fala, ele disse para não comer e nem tocar. Mas se você olhar a ordem que Deus deu a Adão, ele não disse para ele não tocar. Ele disse só para não comer. Falta de informação. Devemos tomar cuidado, como foi dito aqui ontem, com o que ensinamos aos nossos filhos. O que falamos na frente dos nossos filhos. Aquilo que muitas vezes deveríamos guardar para nós e para os nossos quartos, fechar a porta, porque ali é o lugar correto de você levar os seus problemas ao trono da graça. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Vai lá em secreto, e em secreto, irmão, só pensando, fala com aquele que é único de ler aquilo que você pensa, e entrega na mão dele. Amém? É lá que é o lugar de você depositar as suas tristezas, as suas revoltas, as suas... Lá é o lugar, irmãos, que você
abafar, porque você está diante do Deus Criador dos céus e da terra. Eu lhe garanto que Ele tem estrutura para escutar qualquer coisa que você disser, porque Ele é Deus. Já pensou arrebatamento, irmão? Só não vai fazer esse barulho, mas você vai escutar a trombeta soar e quando abrir de novo o olho vai estar no céu. Deus está nos preparando, acho que nessa igreja para o arrebatamento. Não é possível, que nunca vi a luz apagar tanto e acender tanto igual aqui. Mas se acostume, porque isso é problemas de junta, das juntas da igreja que estão com... Aquece, aí o fio para não pegar fogo, eu desligo o disjuntor. Mas nós temos que tomar cuidado. Nós, como pais, mães, devemos tomar cuidado com aquilo que falamos.